Uma coisa que precisa ser dita e ficar muito bem enraizada é que o espiritual, ele era antigamente e ele é hoje. Continua. Não é porque aumentou a tecnologia enfim, que aprimorou que o espiritual deixou de ser espiritual, né? Tem muita gente que eu conheço, que eu entrevisto aqui, que passa relatos assim, que os pais, eles levam pro lado psicológico e natural. Sim. Mas eu acho que é muito perceptível uma perturbação mesmo espiritual do que uma coisa, igual a pastora tá falando, o pesadelo. É comum você ter um pesadelo. Comum. Agora, quando ele é rotineiro, quando começa... E assim, uma coisa que eu queria te perguntar, as suas visões eram físicas? Você via fisicamente? Fisicamente, igual eu tô te vendo. Olha só. Igual eu tô te vendo. Isso é cabuloso. Era física e quando eu dormia... eu sonhava. E era muito real. Eu lembro que quando eu deitava na cama, por que eu tinha medo de dormir? Eu deitava, eu sei que alguém me pegava e eu sentia vento, eu andava por algum lugar e eu voltava. Só que eu não conseguia acordar. Sabe? Doía todo o meu corpo. E ainda hoje eu tenho batalhas assim. Assim que é umas coisas inexplicáveis. Sabe? E não dá. Hoje, pelas experiências que eu já tive, uma mais nítida que eu tive, assim, que fez assim, olha, se tivesse alguma coisa na minha mente que eu falasse assim, olha, vamos separar o físico do espiritual, ou não interfere um no outro, foi a experiência que eu tive com meu pai. Essa eu quero falar porque, para vocês entenderem. Eu vim de uma família disfuncional. O meu pai, assim, ele sempre foi uma pessoa envolvida com vício, com jogo, com bebida, mulheres, esse ciclo. A minha mãe, no nosso lar, a minha mãe era aquela pessoa depressiva, que chorava, que tinha problemas espirituais. Minha mãe teve algumas tentativas de suicídio. Da família da minha mãe, de 10 irmãos, os 10 têm problema mental. Você sabe o que é isso? Esquizofrenia, depressão, ansiedade, a geração. E a gente, no decorrer da igreja, espiritualmente, você vai aprendendo assim, ó. Quebra de maldição, maldição hereditária. A gente fez estudos sobre isso, mas aí você vai aprendendo e vai repreendendo e você vê estudos de libertação, você vai vendo tudo. E eu lembro que um dia o meu pai estava assim, fora de controle, sabe? Eu fui algumas vezes na casa, meu pai estava ali bebendo, chegando bêbado e aumentou o processo, acelerou o processo, sabe? Tava assim bem chato, eu já estava bem desgastada com aquilo. E eu orando, falei, Deus, o que é isso? O que eu faço? Em oração e jejum. Aí eu saí do quarto, fui dormir num quarto, orei. Eu estava dormindo lá, adormeci. Eu acho que foi ali pelas 3, 4 da manhã, mais ou menos. Um ser de uns 3 metros. Passou pela janela, assim, e pulou na cama. E engraçado que começou a apertar minha cabeça. A mente, né? Começou a apertar minha mente. E ele foi no meu ouvido e falou comigo assim, olha, eu vou destruir o seu pai igual eu destruí teu tio Paulo. Eu vou acabar com ele igual eu acabei com a família toda. Eu levei aquele susto, né? Aí, claro, aquela batalha espiritual, porque eu senti aquele peso em cima de mim, pressionando a minha cabeça. E eu comecei a orar em espírito, saiu. E eu falei, pronto, mas eu falei, gente, será que eu tô tendo alucinação? O que é isso? Porque na minha cabeça, eu não tinha nenhum tio Paulo, porque eu conheço todos os meus tios, né? Aí de manhã, quando deu 8 horas, eu liguei o telefone rápido. Na época, liguei para minha mãe. Minha mãe trabalhava em escola, já estava acordada. Eu falei, mãe, eu tenho algum tio chamado Paulo? Aí a minha mãe falou assim, Paulo? Ela falou assim, não, tem o tio tal. Falou o apelido, né? Ela falou, não, mas tem o Paulo. Mas como que você sabe que você tem um tio Paulo? Porque assim, esse teu tio morreu antes de você nascer. Você não tinha contato com ele. Como que você sabe desse tio? Que a gente fala pouco e a gente sempre... Quando falou desse tio pra você, a gente foi pouquíssimas vezes e falava por apelido. Daí eu falei, tá, e como ele morreu? Ela falou assim, olha, ele morreu com o mesmo problema que a família toda tem, né? Então, assim, ele era viciado em sinuca,
bares. E ele morreu bêbado na sarjeta com o próprio vômito. Aí eu falei, caramba. Aí a minha mãe, mas por quê? Porque meu pai tinha esse problema, eu já tinha perdido um tio que tinha esse problema. Todos os irmãos do meu pai é a mesma coisa, sabe? Divórcio, separação, briga nos lares, destruído, porque eles não conseguem. Era aqueles homens que saíam de casa 8 horas da noite e voltavam às 5, 6 da manhã, sabe? Que eles falavam, vive em boteco, vive em boteco. Aí minha mãe me perguntou no telefone, mas por quê? Aí eu falei, mãe, a gente vai ter que orar e jejuar pelo meu pai. Ela falou, mas por quê? Eu falei, a gente vai ter que orar e jejuar pelo meu pai, porque isso. Ela falou, ai, para de falar que eu tô com medo, meus braços estão arrepiando tudo. Eu falei, há um cunho espiritual, porque assim, ficava um ambiente insuportável. Porque quando você tem uma família disfuncional, quando você tem uma família que tem um usuário de drogas, quando você tem uma família que tem alguém com depressão, quando você tem a família que tem um pai, uma mãe, alguém que está envolvido com isso, qual que é a primeira coisa que a gente faz? É atacar, falar que não tem vontade. Eu nunca mais ataquei ninguém. Falar assim, isso aí é um vagabundo, não tem vontade, está perdendo a família. Não. Ali descortinou meus olhos espirituais. Todo aquele demônio que está ali projetado para seguir uma família, ele vai vindo. Como morreu meu tio, ele tentou pegar o próximo. E meu pai estava tendo as mesmas atitudes. As mesmas atitudes. Aí a gente fez o quê? E de novo entrei numa batalha. Oração, jejum. Oração, jejum, vendo tudo, né? Nas afrontas no sonho, que ele falou assim, você vai ver se você pode mais do que eu vou matar seu pai, eu vou isso, eu vou aquilo. Você entendeu? Aí eu entendi que ao invés, muitas vezes, da gente, claro que tem as questões que a gente tem que levar no médico, se for necessário, todas essas questões eu entendo, mas a base do reino espiritual é você não murmurar, não atacar, orar, repreender e fazer essa quebra mesmo, literalmente. Que o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com a minha filha. Esse demônio dos vícios não vai alcançar a minha geração. Foi quebrado ali no nome de Jesus, você entendeu? Então, é esse discernimento espiritual que a gente tem que ter. Porque se eu percebi que se ele quisesse pegar meu pai, assim, os meus filhos, a minha vida, os meus netos, então essa quebra de maldição tem que ser feita assim. Hoje eu acredito assim, por essa vivência espiritual, né? 100%. Olha só como, Yuri, uma observação, como que é interessante o que eu vou falar agora. Pastora, pasme, aqui muitas pessoas que seguem o Necessário, que são de outras denominações dentro do protestantismo, vamos dizer, eu tive uma surpresa muito grande, porque muita gente não acredita em hereditariedade. É incrível. Quando você começa a perceber os comentários, é muita gente mesmo. Jesus já levou sobre si, a gente sabe disso. Isso e não existe. Existe uma polêmica muito grande, pelo menos dentro do canal, quando o assunto é hereditário. Por que eu falo que é interessante? Porque a pastora, ela é da igreja do Evangelho Quadrangular, pastora há muitos anos ali, e eu já trouxe vários pastores e pastoras e irmãos de várias outras denominações, e sempre tem alguém falando de hereditariedade. Você acredita que existe mesmo esse problema, que existe uma hereditariedade que precisa, às vezes, ser combatido e quebrado, ou você acha que é um caso isolado? Minha opinião, eu acredito que sim. Sabe por quê, William? Quando a gente... Dos dois lados, eu vou te falar. Dos dois lados. Porque, assim, faz 7, 8 anos que eu estudo na questão da neurociência, dos transtornos. E, assim, não é qualquer pessoa, vamos dizer assim. Cientistas da USP, os caras PhD de DDD, os caras todo renomado. Aí, os caras falam assim, que alguns transtornos, algumas coisas, elas vêm pela hereditariedade e genética. Ou seja, já vem ali um passando para o outro. E no cunho espiritual, essa experiência que eu tive, como que eu tenho que viver assim, passei por essa experiência, e quando você percebe o vínculo que tem de repetir o ciclo. Uma família que tem divórcio, todo mundo tem divórcio. Uma família que tem... não pode ter na minha, na sua, mas e nos parentes, nos primos. Eu sempre acreditei e eu creio, assim, depois a gente vai contar as experiências, porque muitas vezes eu acho que hoje, né,
com a experiência de vida espiritual, profissional, eu acho que as pessoas estão jogando muita coisa de responsabilidade no espiritual, na religião, e quase fazendo a gente, e eu aprendi isso na pele, eu aprendi isso, porque eu era uma, que tirando certas coisas como quase que se a gente fosse super-heróis. Então, eu sou crente e eu não posso passar por isso. Eu sou crente, eu não posso passar por isso. Eu sou crente, eu não posso ficar doente. Eu sou crente, eu não posso perder alguém da família. Eu sou crente, eu não posso... Como se a gente fosse as pessoas mais, sabe, diferenciadas, premiadas, os alecrins dourados do planeta, que por ser cristão... Então, se a gente fosse falar assim, Jesus não poderia... O tanto que ele sofreu. O que ele teria que vir por ser Cristo e não ter passado por nada. Né? E ele viu que perdeu o melhor amigo dele, teve que ressuscitar. Quantas pessoas que aconteceu e ele evitou, não conseguiu evitar, teve que passar pelo processo, né? Então, assim, essa experiência que eu tive, e não é uma coisa assim, aconteceu. Eu passo isso desde os 4 anos de idade. Então, assim, eu sei identificar, sabe? Eu sei coisas que Deus mostra, revela e você vai e repreende, mas muitas vezes é uma batalha entre o bem e o mal, né? E você tem que repreender e entender.